até o verso 22. Mateus 22, do verso 15 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 22, de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhes os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é a esfinge e a inscrição? E eles lhes disseram: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, retiraram-se. Vamos orar. Pai santo e eterno, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua palavra. E se o Teu Espírito Santo não iluminar o nosso entendimento de maneira nenhuma, nós chegaremos à compreensão dela. Por isso nós suplicamos que o Senhor, por graça e misericórdia, fale ao nosso coração e a cada um de nós por meio da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos da Tua voz. Clamamos que somente o Senhor fale por meio da Tua palavra aos nossos corações. Aquilo que for humano, aquilo que for do homem, que o Senhor nos faça esquecermos. Mas as eternas verdades do Senhor, que elas alcancem o mais profundo do nosso ser. E que a Tua palavra cumpra o efeito pelo qual o Senhor a enviou a cada um de nós. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Nós estamos retomando as pregações em Mateus. Por ocasião da pandemia, nós tivemos a necessidade de interromper uma série de situações, e desde então eu estava sem pregar sobre Mateus. Nós temos a prática aqui na igreja, desde que eu cheguei, de estudarmos a Bíblia, livro por livro, versículo por versículo, e eu tinha parado em março do ano passado, por volta lá do primeiro domingo de março do ano passado, eu tinha parado no verso 14, então a gente retoma agora a partir do verso 15, e aqui há uma coisa interessante nesse texto. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, lá no início do evangelho, ele nos dá uma pista sobre quem é Jesus. Ele vai nos dar uma pista, ele vai nos falar lá no início do evangelho que Jesus era aquele que foi prometido e que as coisas estavam acontecendo, coisas relacionadas a Jesus estavam acontecendo para que aquilo que o profeta disse se cumprisse, que ele era o Emanuel, Deus conosco, ou Deus entre nós. E Mateus, ao longo do evangelho, vai nos mostrar que Jesus é Deus encarnado, Deus se fez homem e habitou entre nós. E nós vamos encontrar mais uma vez em Mateus a temática da batalha religiosa. É a verdadeira religião versus a falsa religião. E isso está permeado pelo Evangelho de Mateus. Diferente do que muita gente tem falado, a Bíblia não fala contra a religião. A Bíblia não diz que a religião é algo ruim. Não, ao contrário. A Bíblia diz que há uma religião que é boa e verdadeira. Tem faltado estudar um pouquinho de Bíblia. Muita gente que prega a Bíblia e fala assim: não, eu sou contra a religião, mas a Bíblia é a favor da religião. Da boa e verdadeira religião, aquela que é sem mácula, conforme a palavra de Deus lá em Tiago nos diz, que nós devemos buscar viver a verdadeira religião. Mas tudo o que não é a verdadeira religião
é falsa religião, é má, é maligna e é diabólica e se opõe à verdade de Deus. Essa é uma verdade que está presente e vários grupos religiosos tinham se formado até os tempos de Jesus. Nós vamos aqui nesse trecho de Mateus, ainda nesse capítulo 22, encontrarmos-nos com 3 dos 5 grupos religiosos mais importantes do povo judeu. Mateus vai registrar aqui Jesus se encontrando com os saduceus, fariseus, herodianos. Só faltou um encontro com os essênios, mas os essênios viviam à parte, e um encontro com os zelotes. Mas os zelotes também eram um grupo meio rebelde, e já havia representante dos zelotes entre os discípulos de Jesus, que andando com Jesus mudou a sua atitude. E Jesus está aqui diante de 2 grupos religiosos extremamente poderosos e influentes. Os fariseus eram um grupo muito espalhado e de muita influência junto ao povo de Israel naquele período, porque eles estavam no dia a dia, nas sinagogas, ensinando o povo sobre as coisas de Deus. Eles eram uma espécie de os pastores daquela época. Os pastores daquela época estavam lá dentro do grupo dos fariseus, alguns com uma doutrina até boa, mas o problema é que havia uma diferença entre a doutrina que eles pregavam e a doutrina que eles viviam. Jesus vai questionar isso. Jesus vai dizer bem assim: olha, os seus discípulos ouçam o que os fariseus estão dizendo e façam tudo de acordo com aquilo que os fariseus estão dizendo. Só não façam o que eles fazem, porque eles pregam, mas não vivem. Meus irmãos, esse é um problema e um mal que ainda hoje nós encontramos. Há muitas pessoas que até pregam a verdade, mas elas não vivem a verdade. Jesus está aqui diante de 2 grupos poderosos. De um lado, os fariseus. Do outro lado, os herodianos. O que eram os herodianos? Os herodianos eram um grupo político-religioso, que eles viam no seu líder político, Herodes, ou em algum dos seus descendentes, o Messias. Para os herodianos, o Messias, aquele que era o salvador do mundo, era alguém que vinha do mundo político, seria um rei, um descendente de Herodes. Por isso eles eram chamados de herodianos, porque eles olhavam para Herodes como se Herodes fosse o Messias. Ainda hoje tem gente fazendo esse tipo de coisa. Ainda hoje nós encontramos pessoas que olham para um líder político e pensam: pronto, agora nós estamos salvos. A salvação da nossa vida, a salvação da nossa causa, a salvação do nosso país depende do político tal, do político A, B ou C. Herodiano, é um herodiano moderno. Mas nós ainda temos herodianos. E aqui Jesus vai ter um embate com esses 2 grupos religiosos que estavam defendendo uma religião que era contra a verdadeira religião, porque Jesus, sendo Deus, é o único que pode nos apresentar a verdadeira religião que Deus tem a nos dar. Jesus nos esclarece o que é a verdadeira religião, que é uma vida de santidade, é uma vida segundo a vontade de Deus, e a palavra de Deus é uma vida de misericórdia. É só olhar para Tiago, você vai ler em Tiago, ele vai dizer bem assim: a verdadeira religião, a qual Deus recebe e não encontra problema, é cuidar das órfãs e dos viúvos e manter a sua vida limpa, pura, santa. Essa é a verdadeira religião. Jesus vem pregando isso, mas isso está atraindo o povo, porque o povo ouve a voz de Deus e quer conhecer mais sobre Deus, e isso está desgostando dos líderes religiosos que começaram a perder espaço. Eles começaram a perder espaço de influência sobre o povo. E aqui era mais uma disputa de ego da parte deles para com Jesus do que propriamente uma discordância do que Jesus estava ensinando. Eles queriam disputar o espaço porque eles queriam aparecer. Às vezes a gente encontra esse tipo de coisa, essa disputa de egos acontecendo, e eles promovem aqui um embate com Jesus, porque aquela necessidade, vontade de serem importantes do que Jesus Cristo estava chegando em um ponto, numa dimensão, que eles agora, olhando para Jesus Cristo, eles querem o final de Jesus Cristo. E aqui eles encontravam um problema, eles encontravam uma limitação em um problema. E qual era o problema? A única forma de dar cabo era matando Jesus. Não tinha outra forma de acabar com Jesus. Jesus já era influente demais para que eles se livrassem de Jesus de outra maneira.
Escândalo eles não iam encontrar. Jesus era alguém de vida pública e se houvesse escândalo já tinha sido encontrado. Então eles precisavam de alguma maneira levar Jesus à pena de morte. Só que eles não tinham autorização dos romanos para penalizarem ninguém por morte porque falou alguma coisa. A fala não podia ser penalizada por morte. Então eles tinham uma outra alternativa. E a outra alternativa era incitar o povo contra Jesus, porque se a multidão matasse Jesus, nós não fizemos nada, foi a multidão que matou Jesus. Meus irmãos, o diabo age exatamente dessa maneira. Ele usa terceiros, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para tentar dar cabo da nossa vida. Por isso Jesus vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E parece que aquele grupo de fariseus fez exatamente como o diabo faz muitas vezes. Eles não se apresentaram diretamente diante de Jesus. E era uma estratégia, porque se eles botassem a cara deles diante de Jesus, eles sabiam que rapidamente Jesus estaria pronto para responder. Afinal de contas, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles achavam que Jesus era um líder religioso, mais um líder religioso como qualquer um outro. Não o próprio Deus. Então eles pensaram, vamos mandar pessoas que são pessoas simples e que não têm a nossa cara. Ele não vai reconhecer. E aí a gente pode armar a cilada. Meu irmão, quantas vezes o diabo faz isso e tenta destruir a nossa vida exatamente dessa maneira? Você está lá vivendo problemas no seu casamento e aparece uma pessoa super compreensiva e diz bem assim, desiste desse casamento. Você não está vendo que isso te traz tristeza? Procura uma coisa que te faça feliz. O diabo faz isso. Meu irmão, às vezes a gente fica pensando que o diabo ele aparece por meio de coisas mais visíveis, mas a principal forma de Satanás atuar é por meio de terceiros, não diretamente. Porque quando você vê alguém endemoniado, é fácil de você reconhecer, está endemoniado. Põe a mão na cabeça, ora e repreende. Mas quando você ouve um palpite, uma sugestão de uma pessoa que é respeitável, de uma pessoa que parece séria, aí você é mais propenso a aceitar esse tipo de coisa. O diabo tenta destruir as nossas vidas por meio de pessoas que parecem, muitas vezes, serem pessoas que merecem alguma admiração, ou pessoas que nos admiram. E ele tenta, e ele vai de maneira sutil, lançando o seu veneno e de forma indireta. Então, meu irmão, aqui há uma coisa que nós precisamos atentar. Fique esperto, fique atento. O mundo espiritual não brinca e ele é perigoso. O nosso inimigo, o diabo, não brinca e ele é perigoso, ele quer nos destruir. E ele vai tentar de todas as formas fazer isso. Não se preocupa não, ele não vai aparecer diante de você e dizer bem assim, eu estou aqui para te destruir, não. Ele vai enviar os seus emissários, os seus mensageiros, como a palavra de Deus nos diz, olha, não é de admirar que o próprio diabo se desfaça em anjo de luz e os seus servos em ministros de justiça. Até pregadores às vezes, até pastores às vezes, são servos de Satanás e não de Deus, muito cuidado. Nós temos a palavra de Deus que nos mostra o caminho, e qualquer coisa que esteja contra a palavra de Deus deve ser rejeitado na nossa vida. Deus nos deixou a sua palavra, que nos ensina os valores eternos. A Bíblia diz que quem casou tem que viver casado. A Bíblia diz que Deus odeia a prática da separação. Então, meu irmão, ore a Deus. Se não orou bastante antes de casar, ore agora que você está casado. Eu sempre pergunto quando eu estou aconselhando, dá tempo de desistir, porque depois o selo bíblico e a promessa diante de Deus, você vai ter que orar e suportar as aflições que lhe estão propostas. Talvez o casamento seja uma bênção, e o casamento sempre é uma bênção, mas alguns momentos de crise vêm nos sacudir. Meu irmão, nesses momentos nós precisamos nos segurar mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos filhos... E os amigos estão ali dizendo, rapaz, você é otário, vai ficar obedecendo seu pai, vai ficar contando tudo o que você está vivendo para o seu pai. Conte, obedeça,
Honre seu pai e sua mãe, porque é um mandamento bíblico. Não dê ouvido a emissários do diabo que querem te desviar de viver a vida que Deus quer que você viva. Seja obediente como filho aos seus pais. Se submeta aos seus pais. Ah, mas meu pai não tem nada a ver. Ah, mas minha mãe fala cada coisa. Não importa. A Bíblia não diz que você vai dar conta daquilo que os seus pais fazem, mas daquilo que você estiver fazendo. Nós vamos dar conta daquilo que nós estamos fazendo, das nossas atitudes. Nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas dos nossos atos e não dos de terceiros. Aliás, desde a queda que nós estamos vendo esse hábito do ser humano de jogar a culpa nos outros, né? Adão, o que foi que você fez foi a mulher. Eva, foi a serpente. A gente vai jogando a culpa nos outros. Não, foi Adão, foi Eva. Foram eles que cometeram o pecado. Não importa as circunstâncias, fomos nós que tomamos as decisões. E nós respondemos não pelo que os terceiros fazem, mas pelo que nós fazemos. Então busque uma vida de santidade, meu irmão. Busque uma vida debaixo da palavra de Deus, do jugo suave de Cristo Jesus. Busque viver não uma religião de aparências, mas a verdadeira religião segundo a palavra de Deus e segundo a vontade de Deus. Uma vida de santidade que glorifica e exalta o nome do Senhor. E às vezes o Senhor deseja que nós soframos por amor ao nome dEle. Faz parte da mensagem do Evangelho sofrer por causa do meu Senhor. Mas há uma promessa no Evangelho. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós excelente peso de glória. Meu irmão, há bênçãos de Deus para aqueles que são fiéis a Deus, há bênçãos do Senhor para aqueles que servem ao Senhor, mas eles não só mandaram indiretamente pessoas para tentarem atacar Jesus e desconstruir a imagem de Jesus. Eles usaram um outro artifício que o diabo muitas vezes usa. As pessoas foram instruídas a elogiarem a Cristo Jesus. E presta atenção, tudo que eles falaram era verdade. Eles foram instruídos, eles não chegaram ofendendo Jesus. Eles não chegaram perguntando direto a Jesus. Eles chegaram de maneira sutil e ardilosa. Senhor é mestre. Olha como o trabalho com o ego, né? Olha como eles aparecem diante de Jesus. Eles chegaram e disseram, mestre. Eles reconheceram que Jesus dominava a palavra de Deus. Era alguém que tinha controle sobre o ensino da palavra de Deus. Bem sabemos que és verdadeiro, elogio, né? Para engrandecer. E ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Satanás, ele não vai te tentar fazendo você olhar para aquilo que ele quer como algo mal. Ele vai tentar te convencer de que aquilo é algo bom e é o caminho correto. Essa é a maneira como ele age. Olha só o que eles estão fazendo com Jesus, o argumento de inteligência. Quantos jovens universitários negam a sua fé porque querem parecer inteligentes diante do professor ou dos colegas? Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus porque nós queremos parecer agradáveis a determinado grupo social? É a mesma coisa que eles estão fazendo. Eles estão tentando encurralar Jesus por meio de elogios. Jesus vai, de alguma maneira, na mente deles, Jesus ia se deixar levar pelos elogios deles. E o inimigo faz isso muitas vezes na nossa vida. Ele tenta nos mostrar um caminho que aos nossos olhos parece bom, porque ele vai florear aquele caminho. Mas a palavra de Deus lá no livro de Provérbios nos diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Meu irmão, o único caminho que é de vida é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho de vida. Todo e qualquer outro caminho, meu irmão, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a glória dos homens e toda a glória dos homens se ela é passageira?
Ela é como um vento, passa rápido. E uma eternidade perdida, de que adianta? De que adianta parecer inteligente diante dos homens, se você está agindo como um louco e um burro diante do Deus que governa toda a terra, que vive e reina para todo sempre. Não se deixe enganar pelos elogios. É melhor ser afrontado por amor ao Evangelho. É melhor ser ofendido por servir a Deus do que ser elogiado por estar no mundo servindo ao diabo. Não deixe que os elogios te enganem. Mas aqui eles se encontram com um grande problema. Depois do elogio, eles armam o que eles pensavam ser a cilada, mas eles se encontram com um grande problema. Mateus faz questão de chamar a nossa atenção para o fato de que Deus está entre nós. E Ele está na pessoa de Cristo Jesus. E mais uma vez Ele nos chama a atenção para isso. Porque só Deus conhece os nossos pensamentos, meu irmão. O diabo pode até saber o que você fala, mas o que você pensa, só Deus conhece os nossos pensamentos. O diabo vê o que a gente faz, mas só Deus conhece os nossos pensamentos. Mateus vai mostrar a divindade de Jesus em vários momentos, e aqui mais uma vez ele diz, olha, Jesus conhecia a malícia deles. Eles estavam elogiando, eles estavam tentando enganar, mas Jesus é Deus e Jesus conhece tudo e todos. Nós podemos, meus irmãos, enganarmos muita gente. Aliás, quantas pessoas botam aquela capa de crente, vão para a igreja, às vezes, né, de vez em quando eu brinco com isso, né, tem que pegar a Bíblia e segurar aqui no peito para parecer mais crente, e aí, né, vai para a igreja, glória a Deus, aleluia. O domingo de manhã é uma maravilha, mas chegou em casa a gente vê quem é quem. Meu irmão, pode enganar os crentes, pode enganar as pessoas, mas Deus conhece todas as coisas. Tem alguém te acusando de alguma coisa que você não fez? Tem alguém te perseguindo por uma coisa que não é verdade? Fique tranquilo. Deus conhece todas as coisas. E o julgamento que é importante é o julgamento que Deus fará de cada um de nós. Não o julgamento que as pessoas fazem. O juízo das pessoas rapidamente muda. Jesus é recebido em Jerusalém sob aplausos, festas. Rei, Hosana, o que vem, em nome do Senhor. Eles querem fazer até de Jesus rei. Ao longo de uma semana as coisas mudam, Jesus vai para a cruz. Só uma semana. Do rei ao crucificado é só uma semana. O julgamento das pessoas muda, porque as pessoas elas são cheias de falhas. Mas o julgamento daquele que vive e reina para todo sempre, que é imutável. E é com esse julgamento que você precisa se preocupar. Não se preocupe, a verdade sempre vem à luz. A verdade sempre vem à luz. Em algum momento a verdade sempre vem à luz. Confie em Deus, se coloque debaixo da poderosa mão de Deus. Busque ao Senhor. Deus encarnou, Jesus Cristo é Deus encarnado. E aí Jesus Cristo vai dar uma resposta a eles. E essa resposta de Jesus, ela não é politicamente correta. Não é a resposta mais aceitável do nosso tempo, porque Jesus vai usar uma linguagem ofensiva, agressiva. Antes de dar qualquer resposta, Jesus ofende a eles. Eu não sei se você percebe, mas Jesus faz bem assim: hipócritas, por que vocês estão tentando me enganar ou me experimentar? Seus falsários. Já pensou, meu irmão? Você chega diante de uma pessoa, e aí você vai lá, cheio daquela verborragia, né? Tenta convencer a pessoa de alguma coisa, ela olha para a sua cara e faz bem assim: ô picareta, ô falsário. Já pensou? Jesus olha e diz bem assim: os seus hipócritas, vocês acham que podem me enganar? Tem muita gente que precisa ouvir essa verdade de Jesus para cair na realidade. Não é fazer de conta que é crente. Não é ter uma aparência de crente, é ser verdadeiramente servo do Senhor Jesus Cristo. Não adianta o mundo todo te louvar e olhar para você e achar que você é alguma coisa, se Jesus olha para você como Ele olhava para a igreja de Laodiceia. És pobre, cega, nua e miserável.
Era assim que Deus via a igreja de Laodiceia. O mundo e a própria igreja de Laodiceia se viam como cheias de glória. Tu dizes no teu coração: sou rico, abastado, de nada tenho necessidade. Mas tu és pobre, cega, nua e miserável. Meu irmão, não adianta a gente ter uma aparência de servirmos a Deus ou de santidade, se a nossa vida não serve a Deus e não é santa como o Senhor espera. E aqui Jesus começa a pegar eles já no início da resposta dele, porque ele já desarma toda e qualquer tentativa de fazer as coisas de forma camuflada. Com Cristo as coisas são abertas. Jesus Cristo é sincero em sua forma de agir, e o crente tem que ser da mesma maneira. Eu fico preocupado quando eu vejo crente querendo fazer as coisas escondido, porque não pode saber, porque... não, meu irmão, crente se ensina ou não, crente é às claras. Por isso que eu rejeito, quando me convidam para alguma coisa, o que é que vai acontecer lá dentro? Não, é segredo, então não vou não, vai quem quiser. Não vou. A Bíblia diz que Jesus veio revelar os mistérios ocultos de Deus. Por que é que eu quero atrás de mistério? Meu irmão, um grande mistério que eu precisava eu já tenho. Não é porque se você for para tal evento, tal encontro, vai ser uma coisa tremenda. O que é que vai acontecer lá, meu irmão, para ser tremendo? Não, é mistério, você não pode saber. Então não tenho nada a fazer lá não, porque a Bíblia diz que aquilo que é dito em oculto, o Senhor tornará público. Eu não tenho nada a fazer lá, meu irmão. Jesus Cristo, ele trata de forma clara, objetiva, direta, chama de hipócrita. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante. Porque antes de Jesus responder, a própria pergunta de Jesus já tem a resposta em si. Presta atenção que Jesus... Olha a pergunta deles. É correto ou é direito pagar o tributo a César? A pergunta deles é: a gente deve pagar o tributo a César? Olha a resposta de Jesus, meus irmãos, depois de Jesus caracterizá-los como eles eram. Mostrem-me a moeda do tributo. Você já parou para prestar atenção nisso? Olha a resposta de Jesus. Pega aí a moeda do imposto. Você está perguntando se é correto pagar imposto. Jesus não disse assim: pega uma moeda. Ele fez assim: pega a moeda do imposto. Pega a moeda do tributo. E eles foram lá, prontamente pegaram a moeda. Eles nem perceberam. Jesus já tinha mostrado a eles o próprio nome da moeda. Jesus já tinha decretado, né? Pega a moeda do imposto. De quem é a cara que está nessa moeda? É de César? Então dê a César aquilo que é de César, dê a Deus aquilo que é de Deus. E aqui, meu irmão, há uma grande lição para a minha vida, para a sua vida. Deus é um Deus de justiça. Deus não é um Deus de mais ou menos, de faz de conta. Deus não é o Deus do jeitinho. O crente tem que ter uma vida correta. O crente tem que ter uma vida de integridade, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo e ele deve viver segundo a direção de Deus. Esse negócio de crente estar fazendo gato é pecado, meu irmão. Dá a César o que é de César. Negócio de crente estar dando um jeitinho lá no imposto de renda para não declarar, é pecado, meu irmão. Declara seu imposto de renda. Mas é alto, mas Deus proverá, meu irmão. Confia, crê em Deus ou não crê em Deus? Crê em Deus ou crê no seu bolso? Crente dando um jeitinho, mentindo, enganando. Meu irmão, Deus é um Deus correto, é um Deus de justiça. E é um Deus que paga o preço. Ele paga o preço por aquilo que é certo. E Ele nos ensinou que nós devemos ter uma vida cristã que pague o preço por aquilo que é correto. Jesus, de alguma maneira, já estava sinalizando o que haveria de acontecer. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus estabeleceu um preço para o pecado. Não sei se você já leu lá em Romanos qual é o preço do pecado, mas Deus estabeleceu um preço para o pecado. Quando a gente vai lá para os profetas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar: a alma que pecar, esta morrerá. Nós vamos encontrar isso resumido em Romanos da seguinte maneira: o salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Meu irmão, o Evangelho é o anúncio de que Deus fez com que toda a sua justiça se cumprisse,
mas nós podemos experimentar de toda a graça de Deus a partir dessa justiça que se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus Cristo deu a Deus aquilo que era de Deus, uma vida de santidade segundo os padrões estabelecidos por Deus desde a eternidade. Alguém que tivesse uma vida sem pecados precisava morrer para que os nossos pecados fossem lançados sobre essa pessoa. É mais ou menos assim, você compra algo, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, você compra algo e aquela compra vai lá no seu cartão de crédito, gerou uma dívida. Então você precisa que haja dinheiro para você pagar aquela dívida. De alguma maneira aquela dívida, por alguma razão, ela é estornada. Não sei se você já viu isso, aí tem lá o débito X, o azulzinho lá, né? O crédito que entrou ali, Y. E aí você olha, você já não deve mais nada, foi estornado, porque de alguma maneira o preço que havia já não há mais. As Escrituras nos dizem que os nossos pecados, aquela cédula que nos era contrária, lá em Colossenses nos diz isso, e que pesava contra nós, ela foi removida, sendo completamente retirada de nós, encravada na cruz. Jesus Cristo, nosso Salvador. A pergunta que eu te faço, meu irmão, qual é o tipo de religião que você está vivendo? A religião que é falsa, das aparências, a religião das opiniões, a religião da fé nos homens, a religião que é segundo os homens, ou a pura e verdadeira religião que é segundo a palavra de Deus, a santidade que há apenas em Cristo Jesus. Como é que está a sua vida? Qual é o caminho que você tem seguido? É o caminho de Cristo Jesus? É a palavra de Deus? Ou o palpite, a opinião dos homens? O que é que guia a sua vida? Você já experimentou o que a Bíblia chama de novo nascimento, meu irmão? A graça de Deus já se manifestou na sua vida, você já teve consciência dos seus pecados e da sua impossibilidade de se salvar fazendo qualquer coisa que você faça. Você reconhece como o seu coração carece da misericórdia de Deus e da ação de Deus, como você é incapaz de pagar o que é devido a Deus por você mesmo. Você reconhece, meu irmão, que você carece e precisa de um Salvador, de alguém que pague o preço que você não pode pagar, de alguém que altere e mude completamente essa sua natureza, que te impulsiona ao pecado, que te leva a fazer coisas que você não deveria fazer, que você sabe que são erradas, e depois vem aquele peso de consciência, mas você não consegue deixar de fazer. Você já clamou ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo está esperando para mudar a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer um que busque a Ele. Então clame, meu irmão. Se você está vivendo uma religião de aparências, uma falsa religião, clame ao Senhor Jesus, que Ele mude o seu coração, que Ele abra os seus olhos, consulte como está a sua vida diante de Deus. Isso não é brincadeira, isso é algo que pode determinar e irá determinar a eternidade que você tem. Busque uma vida com Deus segundo a piedade, segundo a vontade de Deus, segundo a santidade de Deus, meu irmão. Não brinque de ser crente. Esse é o pior caminho que alguém pode escolher, é o pior de todos os caminhos. Jesus, em um dos seus sermões registrado em Mateus, ele vai amaldiçoar um povo. E ele vai dizer, olha, vai ter maior rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Vocês viram, vocês ouviram e vocês rejeitaram. Meu irmão, não deixe a oportunidade passar. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Clama ao Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Você não precisa saber quais são as palavras, você precisa apenas clamar ao Senhor Jesus. E Ele fará tudo por você, Ele fará tudo em sua vida, Ele mudará a sua vida, Ele mudará a sua história, Ele muda a sua família, Ele muda qualquer coisa na nossa caminhada. Ouça a voz do Senhor Jesus, mas não haja como aqueles homens agiram. Eles ouviram Jesus, eles ficaram impressionados com Jesus, mas o texto não nos diz que eles
começaram a seguir a Jesus. O texto nos diz o contrário. Eles deixaram a Jesus e eles se retiraram. Tem uma velha música que diz: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? A decisão que você toma diante da palavra de Deus é a escolha que você faz. Escolha Jesus Cristo. E se você tem buscado viver para Jesus, dentro de suas limitações, dentro de suas falhas, mas você já tem buscado viver para Jesus, meu irmão, clame cada vez mais por Ele. Busque cada vez mais a santidade que há em Cristo Jesus. O nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus de verdade. Busque uma vida de santidade, uma vida que é segundo a piedade, segundo a vontade de Deus, uma vida que existe para louvor da glória de Deus. Baixe a sua cabeça.